Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar sobre Oscar de novo, o último vídeo que eu vou fazer desses especiais sobre o Oscar e tal. E esse vai ser sobre o boicote do Oscar da Academia com a Netflix, eu explico isso melhor já já. Só antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria já avisar vocês que a gente está voltando com um podcast mais forte esse ano e o primeiro programa vai ser sobre o Oscar, ali sim a grande finalização, a última vez que a gente vai falar sobre o Oscar dessa temporada. Então fica ligado, passa aqui no primeiro comentário fixado para entrar no nosso link do Spotify para ver o podcast que a gente vai fazer para o Oscar. Também tem todos os outros agregadores de podcast que tem o nosso podcast aqui na descrição. É bom deixar claro que quando a gente fala da Netflix sendo boicotada no Oscar e em algumas outras premiações também, não é algo genérico, não é algo abstrato, não é algo especulativo, é algo declarado até. Tem uma grande ala da academia que fala, para mim Netflix não é cinema, não deve concorrer ao Oscar e por isso vamos boicotar tudo que vem da Netflix. E isso acontece por quê? Acho que isso é o primeiro ponto para se entender. Porque a Netflix ela não respeita aquelas regras básicas de cinema, para quanto tempo você precisa deixar o seu filme passando no cinema. Então todos os filmes geralmente eles ficam pelo menos 3 meses no cinema, né? Principalmente filmes grandes e tal. E os filmes da Netflix, a Netflix ela deixa no máximo 1 mês o filme no cinema antes de entrar no catálogo dela, porque não é vantajoso para a Netflix deixar o filme 3 meses no cinema antes de colocar no seu catálogo. Ela vai perder público dentro do seu catálogo. Sem contar que a bilheteria não deve ser tão alta também, porque muita gente vai esperar entrar no catálogo para assistir, e nisso vai acabar dividindo o público, vai perder hype, vai perder tudo aquilo que muita gente fica comentando quando um filme novo entra na Netflix. Então não é vantajoso para a Netflix e ela não aceita deixar o filme 3 meses no cinema. Ela só deixa aquele 1 mês mesmo para quem gosta muito de cinema e assistir lá. Então, por exemplo, o Irlandês eu tive a oportunidade de assistir mais de uma vez no cinema, Dois Papas eu tive a oportunidade de assistir no cinema, Roma no ano passado. E vale muito a pena, é uma grande experiência sempre. Mas eu entendo que muita gente prefere esperar entrar no streaming, ou muita gente não tem a opção de assistir esses filmes no cinema porque eles não chegam em quase nenhuma cidade. E por outro lado, o Oscar ele tem uma visão clara que é de proteção ao cinema, proteger para as pessoas terem de ir no cinema, preservar a experiência e não deixar o streaming tomar conta de tudo, o que em partes é interessante e faria sentido. Primeiro, se a gente tivesse cinema em todas as cidades do mundo. Se todo mundo tivesse a opção de assistir todos os filmes no cinema, aí faria sentido. Mas a Netflix ela não vem necessariamente para competir com o cinema e mais talvez para agregar ao cinema. E acho que esse é um ponto fundamental para a gente entender aqui. Ela chega a pessoas que talvez não assistiriam esses filmes no cinema, porque cidades que não tem cinema e etc. Só que essa já é uma discussão que vem há muito tempo e tem gente que concorda, gente que discorda. Eu acho que o ponto que eu vou bater aqui é outro. É o de dar liberdade para diretores fazerem o seu próprio filme. Algo que a Netflix tem feito atualmente e algo que pouquíssimas distribuidoras e produtoras fazem atualmente, porque muitas vezes você dá um filme na mão de um diretor, quer dizer você não ganhar tanto dinheiro ou você até perder dinheiro. Então, desde que as produtoras, os estúdios tomam controle novamente de suas produções, os diretores eles perdem muito espaço. Então, o que a gente vê atualmente é um Scorsese querendo fazer um filme e ninguém querendo fazer um filme pro Scorsese porque esse filme vai custar muito caro, talvez não dê bilheteria. O próprio Tarantino teve que procurar uma distribuidora para distribuir seu filme. Então isso é muito triste porque a gente está falando dos melhores diretores, talvez da história do cinema, tendo que caçar alguém para poder produzir os seus filmes. E a Netflix vem sendo muito importante nisso. Ela tem dado espaço para muitos diretores, tanto alguns que estão começando, alguns que estão vindo do cinema independente, quanto com grandes diretores também para fazerem os seus filmes. E é aí que eu acho que o boicote do Oscar com a Netflix se torna mais problemático. A academia ela tem que preservar o cinema, ela tem que preservar quem trabalha na indústria, ela tem que preservar o diretor, que é a grande mente criativa do cinema. E a partir do momento que ela abertamente tem uma ala que boicota a Netflix e ela tem sistemas de votação que facilitam o boicote, como por exemplo o sistema de voto preferencial para o melhor filme,
Isso é muito prejudicial. Ela está passando a mensagem de eu não me importo tanto se um diretor como Scorsese não consegue uma distribuidora para fazer um filme. Eu não quero que a Netflix seja cinema, então para mim ela não vai ser cinema. E isso é muito problemático, porque muitos diretores cada vez mais vão ter que recorrer a, por exemplo, a Amazon, a Netflix, que são streamings que estão dando esse espaço para o diretor criar algo que uma Disney não faz de jeito nenhum, algo que uma Warner faz de vez em quando, mas não é a maioria, a própria Sony, a própria Paramount. Na maioria das vezes, em grande parte do ano, eles só vão estar pensando em lucro e não tanto se um grande diretor quer fazer um filme para eles que pode não dar tanto dinheiro. Então acho que é nesse sentido que é muito, muito problemático todo esse boicote à Netflix. Esse boicote à Netflix também é, de certa forma, um boicote a grandes diretores. É um boicote a um cinema de qualidade, porque a Netflix está produzindo um cinema de qualidade. Não é só falar que a academia está boicotando a Netflix, mas os filmes da Netflix não são tão bons. Não, o catálogo da Netflix no ano talvez seja o melhor, o segundo melhor, e acaba saindo praticamente zerado do Oscar. Então isso é muito triste porque é um boicote aberto e é mais uma vez a academia sendo resistente a mudanças, e aí vai ter que levar um grande tempo de novo para eles perceberem que eles têm que mudar a cabeça porque o cinema está mudando. Então sempre a academia tem essas resistências. Já foi com alguns gêneros, já foi com o cinema de fantasia, já foi com os filmes de língua não inglesa, que agora pela primeira vez o Parasita consegue ser um filme com língua não inglesa ganhar o Oscar, e parece que sempre tem que ficar martelando vários e vários anos até eles cederem. E parece que o mesmo vai acontecer com a Netflix. E isso é muito triste para o cinema, porque se a gente olhar mesmo hoje, eu acho que as duas grandes distribuidoras e produtoras que dão espaço para o diretor criar, uma é a Netflix, que é a que tem mais dinheiro e a que consegue gastar, por exemplo, 200 milhões num filme do Scorsese, e a outra é a A24, das maiores, né? Tem algumas menores que também dão essa liberdade. E a A24 já é uma que não tem tanto dinheiro assim, ela está se fazendo relevante, vem trazendo grandes filmes, são para mim os dois melhores catálogos do ano, e foram duas que foram praticamente ignoradas no Oscar. A A24 não teve dinheiro para a campanha, acabou quase não tendo indicações. Acho que, se eu não me engano, a única indicação foi para melhor fotografia com o Farol, sendo que no catálogo da A24 tinha The Farewell, tinha O Farol, tinha Midsommar, tinha Uncut Gems e outros muitos filmes de muita qualidade. Então, quando a gente vê que as duas produtoras e distribuidoras que estão dando mais espaço para diretores, que estão dando mais espaço para o cinema autoral, não são reconhecidas no Oscar, a gente vê que a academia, de certa forma, ela está jogando um pouco contra o cinema e, em alguns aspectos, ela continua vivendo a moda antiga com aqueles grandes estúdios. Acho que nesse bolo daria para colocar a Amazon também, que a gente acaba esquecendo um pouco dela, porque a campanha foi péssima da Amazon nessa temporada de premiações. Eles acabaram não conseguindo posicionar nenhum dos filmes, apesar de ter um bom catálogo também. E é como o cinema está evoluindo, como cada vez menos os diretores têm espaço, e quando uma distribuidora dá esse espaço para os diretores, ela deveria ser preservada e não boicotada. É muito triste a gente ver um irlandês chegar no Oscar, ter 10 indicações e não ganhar nenhuma. História de um Casamento chega com 6 indicações e só tem aquele prêmio de consolação, até porque era uma categoria que era mais difícil dar para outra pessoa, a gente dá o prêmio da carreira para Laura Dern. E além disso, Dois Papas também saindo sem nada, e até as animações, parece que rolou um negócio ali que todo mundo achou que Klaus ia ganhar. Aí eu já não acho que é tanto boicote, eu acho que é mais a academia gostando da Pixar, como sempre mesmo. Mas a gente vê no geral a Netflix sendo a distribuidora com mais indicações e saindo apenas com 2 prêmios, sendo que a gente tinha o irlandês aqui, que se não fosse da Netflix, eu chuto que seria talvez o maior premiado da noite. Talvez se o irlandês tivesse sido feito, por exemplo, por uma Sony, por uma Paramount, talvez ele ia ser o filme aqui para ganhar melhor filme, para ganhar melhor diretor, para ganhar melhor roteiro adaptado, melhor ator coadjuvante, para ganhar melhor montagem. E como ele era da Netflix, ele foi perdendo força em tudo isso e chega no Oscar com praticamente nenhuma chance de ganhar nada. Então, assim, eu acho isso muito triste, eu espero que a academia comece a rever os seus conceitos, e não só ela, porque tem outras premiações que querem servir
de base para o Oscar, que querem ser termômetro para o Oscar, mesmo que algumas não seja tanto assim, tipo o Globo de Ouro, e já está começando o boicote em algumas dessas premiações. Então o Globo de Ouro esse ano foi o primeiro a passar uma mensagem anti-Netflix e não premiar a Netflix lá. Então tudo isso para mim dá uma tristeza, porque pode ser que chegue um momento que a Netflix vai falar, quer saber, eu não vou apostar mais nesses filmes de diretor, a gente só está tomando prejuízo com eles, o Oscar vai continuar não reconhecendo esses filmes, e eu vou continuar apostando aqui em filmes tipo as comédias românticas, que fazem mais sucesso, tipo os filmes de ação, tipo até filme do Michael Bay e tal, que dá mais sucesso, tem mais público, eu perco menos dinheiro e aí eu não vou ficar apostando nesses filmes para ser boicotado no Oscar. E se acontece esse tipo de coisa, aí a gente perde ainda mais qualidade no cinema, a gente perde mais ainda o potencial de um filme com um diretor tendo aquela mente criativa e podendo fazer o que bem entende com a obra. Então por hoje é isso, se vocês gostaram do vídeo já deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, comentem aqui embaixo o que vocês acham de todo esse assunto, é um assunto bastante polêmico, se vocês acham que se a Netflix não fosse boicotada, quantos Oscars eles iam ganhar mais. Também passa aqui no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, a gente produz conteúdo também muito pro Instagram, a gente vai fazer um podcast sobre o Oscar também, então passa para conferir que tá bem legal. Por hoje é isso e corta!